vezes é útil ter uma base ortogonal para um subespaço. Neste caso, temos o subespaço gerado por estes três vetores. O que é uma base ortogonal? É uma base cujos vetores são ortogonais entre si. Às vezes queremos mesmo mais, queremos uma base ortonormal, uma base cujos vetores não só são ortogonais entre si, mas têm norma 1. Vamos concentrar-nos no primeiro caso. Uma estratégia para fazer isso é a seguinte. Escolhemos um dos vetores para ser o primeiro vetor da nossa base. Depois o segundo e o terceiro. E só com muita sorte é que alguns destes vetores já seriam ortogonais entre si. Portanto, se forem, descobrimos pelo caminho. Se não forem, podemos fazer o seguinte. Bom, o primeiro vetor vamos mantê-lo fixo. Vamos dizer que o novo vetor, o primeiro vetor da nova base, é o vetor original. E agora, para o segundo vetor, vamos fazer o seguinte. Se tivermos dois vetores, V1 e U2, em geral, eles não são ortogonais entre si. Mas, se fizermos a projeção do U2 no V1, obtemos a componente paralela ao V1 e obtemos a componente ortogonal ao V1. Então, esta componente vamos escolher para ser o nosso V2. Porquê? Bom, porque as combinações lineares do V1 e do U2 são as mesmas que do V1 e do V2, porque o U2 ou o V2 podem-se obter um do outro usando o V1. E, portanto, o V1 e o U2 geram o mesmo subespaço que o V1 e o V2, que é o que nós queremos. Então, quem é o V2? O V2 vai ser U2 menos projeção do U2 no V1. E aqui usamos o novo vetor. Bom, para aqui vamos precisar dos produtos internos. U2 interno com V1 fica 8 menos 4 mais 8, ou seja, 12. E precisamos de V1 interno com V1. Então, V1 interno com V1 há de ser 16 mais 4 mais 4. E aqui ficamos então com 2 menos 2, 4, 6, menos 12 sobre 24, 1 meio, de 4, 2, 2, 0. Ou seja, 2 menos 2, 4, 6, menos 2, 1, 1, 0. Isto vai nos dar 0, menos 3, 3, 6. E podemos verificar que o vetor é efetivamente ortogonal ao V1. Bom, e agora para o terceiro vetor da base? O terceiro vetor da base vai ser a mesma coisa. O 3 pode ou não ter componentes ao longo do V1 e do V2. Se o 3 estiver aqui num ângulo em relação ao V1 e ao V2, nós podemos considerar a projeção no V1 e omiti-la. Se omitirmos a projeção no V1, ficamos só com uma parte no V2 e uma parte ortogonal ao plano do V1 e do V2. Então podemos tirar a projeção no V2. Então o que sobra há de ser só a parte ortogonal. Como é que isso fica? O 3 menos projeção do 3 no V1 menos projeção do U3 no V2. Portanto, isto vai ser o 3 menos o 3 interno com V1 sobre V1 interno com V1. E depois isto é o coeficiente do vetor V1. Para o coeficiente do vetor V2 vamos ter o 3 interno com V2 sobre V2 interno com V2 como coeficiente do V2. Então o que é que acontece? Claramente este V3 é uma combinação linear dos vetores anteriores. E é reversível, portanto o U3 também se pode obter a partir do V3. Mas, qual é o produto interno do V3 com o V1? O produto interno do V3 com o V1 há de ser o produto interno de U3 com V1 e aqui o produto interno de V1 com V1 corta com este cá de baixo, fica o 3 com V1
o 3 com o V1, 0. E aqui, como o V1 é ortogonal ao V2, fica 0 e desaparece. Que é o produto interno do V3 com o V2? Pode ser o 3 interno com o V2, aqui dá 0, e aqui vai dar V2 interno com V2, corta, corta, e temos o 3 interno com V2, menos o 3 interno com V2, dá 0 de novo. Vamos só terminar as contas. Calculamos então o produto interno do V1 com o 3, do V2 com o 3 e do V2 com ele próprio. E substituímos aqui, ficamos com isto. Ali, como há um sinal negativo, troca aqui o sinal. E aqui há umas simplificações que podemos fazer. Portanto, vamos ter menos 1, menos 3, menos 4, 2. Isto é 3 quartos, mas o 3 quartos vai ter alguns cancelamentos aqui e vamos ficar com isto. Isto é 1/6, também vai ter alguns cancelamentos ali, vamos ficar com, vamos passar o sinal para dentro. Mais, menos, menos. Vamos ficar com e simplificando tudo, a resposta final vai ser menos 1 mais 3, 2. Menos 3 mais 3 meios mais 1 meio, será menos 3 mais 2. Menos 4 mais 3 meios menos 1 meio, menos 3. 2 mais 0 menos 1, 1. Então, qual foi a base que encontramos? Vamos copiá-la para aqui. 4, 2, 2, 0. E depois o V2. 0, menos 3, 3, 6. E por fim o V3. 2, menos 1, menos 3, 1. Um ponto importante é que a base ortogonal não é única. E nem o método nos dá apenas uma base. Por exemplo, se trocarmos a ordem inicial dos vetores, se aquilo for o 1, o 2 e o 3, então vamos ter o seguinte. O nosso V1 vai ser menos 1, menos 3, menos 4, 2. O nosso V2 vai ser o 2, menos projeção do o 2 no V1, ou seja, o 2 interno com V1 depois de calcular os produtos internos, constatamos que o U2 interno com V1, por acaso, é 0. Ou seja, isto vai ser simplesmente o U2. Vamos ficar com 2 menos 2, 4, 6. Neste caso, o 1 e o 2 já eram ortogonais entre si. Finalmente, para o V3, vamos ter o 3 menos a projeção do U3 no V1, menos a projeção do U3 no V2. Depois de substituirmos os produtos internos, chegamos aí, os produtos internos e os vetores, chegamos aqui. Vamos então simplificar um pouco. Aqui temos 3 quintos, aqui temos 1 quinto. E vamos concluir que temos 4 menos 3 quintos menos 2 quintos. 2 menos 9 quintos mais 2 quintos, ou seja, 2 menos 7 quintos. 2 menos 12 quintos menos 4 quintos, ou seja, 2 menos 16 quintos. E finalmente 0 mais 6 quintos mais 6 quintos, 12 quintos. Portanto, desta vez chegámos a uma base com este vetor, este e este, uma base completamente diferente da que tínhamos chegado antes. Se por acaso, em algum destes casos, precisássemos mesmo de uma base ortonormal, a única coisa que faltava fazer era pegar em cada um dos vetores e dividir pela sua norma. E tínhamos o vetor unitário.